Eu sempre olho assim, procurando os avós. Talvez alguma coisa em comum, não sei. Mas olha, eu tenho algumas coisas para falar para vocês que a Ana, infelizmente, ela não vai entender, não está entendendo. Mas ela já está com a mãozinha assim, de oração talvez. Né? Olha só que maravilha, que coisa linda. Então, é importante que você, Giovanni, e você, Samira, pense nessas palavras que eu vou mencionar. É a primeira vez que vocês vêm aqui, né, com uma criança, é o primeiro baby, e possivelmente vocês já ouviram e presenciaram várias dessas cerimônias aqui na igreja, mas vou dizer para vocês o seguinte: número 1, a criança é um presente de Deus para nós. Agora, por incrível que pareça, e eu queria que você pensasse bem nisso, a criança é um presente que Deus nos dá, mas que na realidade é dele. Não é? Às vezes, não, o presente eu ganhei e faço dele o que eu quiser. Mas nesse caso é diferente. Deus tem as crianças como parte da herança dele. A outra coisa, quando você ou vocês assumem esse privilégio de serem pais, o que Deus quer dizer para você e para mim é o seguinte: vocês estão sendo um pouquinho de Deus. Não é? É impossível a gente ser na totalidade como Deus. Ou seja, vocês estão tendo o privilégio de compartilhar com a criação. Imagine, não é? Claro que é impossível sem Deus, mas vocês foram presenciados com esse presente. Então, Deus diz isso claramente: os filhos são herança. Uma outra coisa que vocês devem lembrar, a experiência de Jesus, por exemplo, ou quando Jesus nasceu. Veja só, dentro do coração de Deus, num ajuste especial, não é? Deus doou o seu filho. Não é? Essa doação representa um grande bem para toda a humanidade criada. Hoje, quando você tem em mãos, no seu colo, nos seus braços, a Ana, esse presente que Deus deu, ele deve ser preparado de tal forma, cuidado de tal maneira, que seja mais tarde uma bênção para os outros. E ela, como eu disse, ela não está entendendo o que eu estou dizendo. Então isso cabe a você, Giovanni, você, Samira, claro, os familiares mais chegados, os amigos, a igreja, também nesse sentido. Então vocês não se esqueçam, Jesus falou uma vez, lá perante, não impeçais que as crianças venham a mim. E ele as abençoava todas as vezes que tinham contato com elas. Uma outra coisa que eu queria deixar para vocês: as crianças, elas precisam ser protegidas e não ofendidas. Às vezes nós queremos proteger as crianças, oferecendo algumas orientações, mas nesse ato de proteger, nós ofendemos a criança. Ofendemos com ações, com palavras, querendo corrigi-las, querendo protegê-las. Então, descubra uma fórmula, ou um jeito de protegê-la sem ofendê-la. E Deus pode ajudar isso muito para vocês. E a última coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a criança, ela precisa ser instruída, orientada. Por quê? Porque ela não tem capacidade de discernir ainda. Só que, se vocês, como pais hoje, não orientar essa criança da maneira correta e ideal, mais tarde as decisões delas serão baseadas, ou serão feitas baseadas naquilo, na forma que vocês a educaram. Não é? Agora, como instruir uma criança para que ela seja o ideal para nós, para a sociedade, para a comunidade, para Deus? Aí vem, novamente, a dependência de vocês de Deus. Não é? Assim como vocês foram dependentes de Deus para a criança vir ao mundo, vocês são dependentes de Deus também para instruir essa criança. Agora, eu creio que tem uma música especial em homenagem a este momento tão importante para vocês, e em seguida faremos uma oração pedindo a bênção do Senhor para a Ana.
I pray you be my eyes and watch her where she goes, and help her to be wise. Help me to let go every mother's prayer, every child knows. Lead her to a place, guide her with your grace, to a place where she'll be safe. I pray she finds your light and holds it in her heart. As darkness falls each night, remind her where you are. Every mother's prayer, every child knows. Need to find a place, guide her with your grace, give her faith so she'll be saved. Lead her to a place, guide her with your grace, to a place where she'll be saved. Nós gostaríamos de convidar os familiares que estão aqui presentes nesse momento para a gente poder fazer a oração todos juntos. Vai ser um prazer para nós. Obrigada de coração. Estamos aguardando então que vocês venham aqui para nós juntos fazermos essa oração e pedindo a bênção do Senhor para Ana. A irmã o irmão Natalino e a irmã Sueli. Não precisa pensar muito. Mas com certeza um lugarzinho especial no coração de todos que aqui estamos. A Naida, o Natanael e a Jaqueline. Estamos deliciando alguns momentos com os slides que registram grandes momentos, né? Muito bem. Eu não sei quantos de vocês aqui à frente podem se ajoelhar, mas não tem problema, não se preocupe, fique à vontade.
Mas nós vamos nos ajoelhar para fazer uma prece, pedindo a Deus uma bênção especial para Ana Cecília. Vamos orar então. Deus nosso Pai, é um momento muito importante para o Giovanni, para a Samira, para toda a sua família que aqui está, amigos, porque reconhecemos que o dom da vida vem de Ti, Tu nos criaste, e essa vida que se inicia, essa criança que está aqui nos meus braços, significa muito para eles. E nós pedimos, ó Deus, que Tu ofereça a eles as condições ideais para educar essa criança, prepará-la para a Tua honra e glória. Que eles busquem de Ti a sabedoria, conhecimento necessário para cumprir o seu papel de pais com sucesso. Dá a este grupo que aqui está à frente e os demais que estão sentados também o desejo de sempre apoiar e ajudar esse casal. E agora, humildemente, nós te rogamos uma bênção especial sobre essa criança, Ana Cecília. E que ela seja abençoada sempre, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está se comportando muito bem. É uma mocinha já. Já está querendo falar aqui no microfone, hein? Imagine. Bom, isso não é novidade, né? Mulher. Olhando no microfone sempre. Deixa aí dentro. Tira, bota na bolsa. Deus abençoe vocês. Obrigado a vocês que vieram. Continue apoiando esse casal especial. Deus abençoe. O som de uma voz comparado ao trovão, um mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Chego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador. Aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de todos
som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração pra alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração pra alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. O meu cordial bom dia a todos e um feliz sábado. Onde estão os diáconos? Onde estão os diáconos? Chegando? Ah, estão chegando. Diáconos mirins hoje. Serão arrecadados e dinos as ofertas através dos diáconos mirins. Essa oferta é para a pregação do Evangelho, o Evangelho do Reino, São Mateus 24, 14, e Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Que os irmãos sejam liberais e os nossos queridos visitantes sintam-se à vontade. Porém, se desejar fazê-lo, com certeza receberão também muitas bênçãos. Agora os diáconos pequenos vão arrecadar as ofertas.
maravilhoso Deus de amor e misericórdia, muito obrigado, porque nossos irmãos preocupados em que o Evangelho do Reino seja apressado para que Jesus volte, têm sido liberais nos dízimos e nas ofertas. Esse recurso, com certeza, será 100% direcionado para esse propósito. Obrigado, porque nós pertencemos a uma igreja que não tem um dono, a não ser Deus. Nenhum dirigente se apropria de recurso nenhum. Portanto, Senhor, abençoe esse recurso nesse momento, para que seja realmente muito eficaz na pregação desse Evangelho do Reino e o Evangelho eterno. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o grupo do louvor vem aqui à frente, eu queria convidar o Paulo. Paulinho, vem aqui. São coisas de família, é a nossa igreja, e o Paulo quer compartilhar com vocês algo familiar. Semana passada eu abri, em princípio, um convite à nossa igreja para nós participarmos juntos e fazermos um presente para o Robson, que está se casando. Nós recebemos um convite dele, está fixado lá no quadro, e nós não podemos estar lá com ele. O pai estará, alguns amigos estarão, e nós queremos ver o quanto nós podemos reunir de todos nós para mandarmos um bom presente para ele. Então nós temos 2 cartões, que já está conosco lá, o Marcelo está encarregado, ou eu também, de, junto com vocês assinarem e ver quanto vocês podem ajudar, para nós podermos então, em nome da igreja, mandar um bom presente para ele. Ele esteve conosco um bom tempo, é muito querido, e nós agora estamos nos lembrando de uma pessoa, de um jovem que se dedicou à nossa comunidade, à nossa igreja, em vários setores. Então, a partir de hoje até o sábado que vem, nós vamos estar procurando também vocês, mas procurem-nos para assinar o cartão, e independente se você vai estar participando ou pode, assine o cartão para ele, tá bom? Muito obrigado a todos que desde já querem e vão nos estar participando. Feliz sábado. A igreja está animada, feliz sábado. Apesar de estar geladinho, está frio, não temos um sol hoje, mas gostaria de convidar todos a louvar o nosso Deus essa manhã. O Senhor está presente aqui e eu convido todos a cantarmos juntos o Ele Exaltado. Essa manhã, vamos cantar para esquentarmos. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvo. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é o Senhor e para sempre.
mais uma vez? Exaltado, Senhor, exaltado no céu. Amém? Se você acredita que Deus está presente aqui, diga amém. Em Mateus 20, 18, quem sabe o que diz? Mateus 18, 20, desculpa. Onde dois estão presentes, onde 2 ou 3 estão presentes, o Senhor está presente também. Se você acredita que Deus está aqui, cantemos que o Senhor está aqui essa manhã. Pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável
maravilhas que Ele fez, te rogar por sua glória, pela luz e por vitória, nós louvamos este Deus que é nosso Rei. Sua glória encherá esse lugar, sua luz inundará os corações, seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Sua glória encherá esse lugar, sua luz inundará os corações, seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Sua luz preencherá nosso viver. Eu não sei quantos de vocês, na semana passada, participaram do Dia Internacional de Jejum e Oração pela libertação do pastor Monteiro e do irmão Bruno, que estão presos no Togo. Quantos participaram disso? Quantos oraram por? Bom, eu visitei esses irmãos lá e fiquei impressionado que um pastor nosso está preso desde o dia 15 de março. Todo o processo diz que ele é inocente, mas a justiça não funciona a ponto de libertá-lo. Várias pessoas no mundo oraram por ele, mas eles ainda não foram libertos. O que deu errado? A nossa oração? Ou será que Deus não quer? Às vezes a gente quer que a nossa fé cresça quando Deus faz aquilo que a gente quer. Quando Ele faz, a gente diz assim, amém. E quando Ele não faz? Eu continuo orando pelo pastor que está preso. Mas eu queria convidar você agora a orar, não para dizer para Deus o que Ele tem que fazer, mas para continuar dependendo dEle pelo motivo da sua oração. Se você tem uma oração não respondida, venha. Se você tem orado por alguma coisa há muito tempo e parece que Deus não está ouvindo você, venha. Se você quer uma graça especial de Deus, venha aqui à frente. Se você não tem nada para pedir e nem nada para agradecer, venha. Porque a oração não é um processo de cumprimento de tarefa sua e de Deus. A oração é uma maneira da gente estar perto dEle. E estar perto dEle, estar com Ele, é o segredo da vida. A gente não ora para Deus fazer o que a gente pede. A gente ora para estar perto de Deus. E se a gente está perto de Deus, a gente tem tudo. Mesmo que a gente não receba tudo que a gente está querendo na oração. Sabia disso? Porque Deus é tudo.
Chegue. Vamos gastar um tempo em oração agora. Chega aqui mais perto. Pode vir mais perto aqui, ó. Chega mais perto aqui. Vamos nos ajoelhar para orar. Querido Deus, Tu sabes que nesse momento de oração, o que eu mais desejaria era que o pastor Monteiro e o irmão Bruno fossem soltos. Eles não merecem estar lá, Senhor. Humanamente é uma tremenda injustiça. Eles têm sido acusados de um crime que não cometeram, e porque o mundo é injusto, eles estão atrás das grades, lá do outro lado do Oceano Atlântico. Mas, Senhor, eles continuam presos. Nem por isso eu vou deixar de louvar o Teu nome, de reconhecer a Tua soberania, de depender de Ti, de Te louvar pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, de Te agradecer pela frutificação do Espírito Santo. Não, Senhor. Eu não sou o Senhor, Tu és o Senhor. Se for da Tua vontade, liberta o pastor Monteiro. Se não for da Tua vontade, que o Teu nome seja glorificado no meio dessa situação. Se for da Tua vontade, Senhor, e é da minha vontade, que ele saia dessa prisão e comemore o Natal junto com sua esposa e com seus filhos. Mas se isso não for da Tua vontade, que aconteça segundo o que Tu queres. De uma maneira ou de outra, Senhor Deus, nós estamos aqui humildemente para clamar pela Tua graça. Tem muita gente que está de joelhos aqui, Senhor, que está livre da cadeia, mas está aprisionado nas garras de Satanás. Existem pecados ocultos que têm deixado pessoas presas. E essas pessoas estão orando aqui agora. Eu te peço em nome de Jesus, libertação para esses aprisionados. Alguns estão presos em vícios, outros estão presos em desonestidade. Nós somos imperfeitos, Senhor. Nós somos limitados. Alguns de nós estamos presos numa maneira rude de tratar os outros. Temos magoado, ferido pessoas. Alguns estão presos em doença. Outros, quem sabe, estão presos nas garras das dívidas. Mas, Senhor Deus, tem misericórdia dos aprisionados que estão de joelhos aqui e agora. Tu sabes, Senhor, que para algumas pessoas tem sido a luta e elas querem encontrar libertação. Mas eu te peço em nome de Jesus, que a Tua intervenção seja poderosa para trazer cura, para trazer paz, para trazer alegria,
para que o fardo de alguns de nós seja leve, como tu prometeste. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós te honramos, Senhor, nós te engrandecemos porque tu és soberano. E confiantes na tua majestade, nós oramos em nome de Jesus por libertação. Dá-nos a tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, e continua conosco, alimenta-nos nesse culto, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, esse Amém. Bom sábado a todos. É bom estar aqui de volta após exatos 2 anos. Em 2010 eu estive aqui em função de um projeto, de um ideal que nós tínhamos ali na cidade de Macaé, e eu expressei isso para a igreja, até pedi oração para vocês. Nós tínhamos a vontade ali de estabelecer um centro de línguas. Um centro de línguas. E esse centro de línguas, de alfabetização em 2 línguas também, na cidade de Macaé. O projeto foi iniciado, a construção já está na sua fase final. Eu quero agradecer as orações, porque eles já estão com os planos de estabelecerem esse projeto no início de 2014. Tem mais um ano que vem ainda. Mas Deus abriu as portas e eles estão estabelecendo esse projeto. Nós viemos aqui para ver os meios, a maneira como era feito. Eu agradeço as orações. Obrigado. Cheguei de viagem essa manhã ainda, porque ontem, quando eu desci em Toronto, eu não sei se alguém já passou por isso, eu não recomendo para ninguém não, mas eu fiquei algumas horas na imigração em Buffalo, porque eu esqueci de colocar o papelzinho que eu recebi da imigração em Atlanta, junto com o passaporte. E eu separei, porque assim, a gente tem que devolver na hora de voltar, né? Eu falei, não, eu vou guardar bem direitinho, para não ter o risco de perder. E aí, fiquei complicado. Irmãos, fui sair de Buffalo, cheguei de manhã, em Buffalo por volta de 1h da tarde, mas fui sair de lá só às 9h30 da noite. Mas deu tudo certo, tá? E eu só consegui chegar aqui agora de manhã, umas quase 9 horas na casa da Elaine, da nossa amiga. E graças a Deus estamos aqui para louvar ao Senhor. Eu estava escutando enquanto o pastor mencionava, o pastor do Congo, né? Nós também oramos por ele ali em São Paulo. É uma situação difícil. Fico imaginando o que a família tem enxergado, como ela tem enxergado essa situação, de que maneira os
quem sabe os filhos, ou esposa, ou então seus familiares, pais, irmãos, estão vendo tudo isso. A gente às vezes se pergunta, né? Por que nós somos cristãos? Por que nós sentamos nesses bancos bonitos? Por que frequentamos uma igreja aconchegante? Por que você vem à igreja? Talvez a pergunta mais adequada: por que nós adoramos? São nos momentos de crise ou de conflitos que nós somos mais questionados. É onde nós somos levados a perceber a profundidade do nosso cristianismo, nossa ligação com Deus. Não é fácil ver essa situação com esse pastor, seu outro irmão também que está lá, mas uma coisa é certa: não sabemos explicar a razão, mas podemos nos agarrar nas mãos de Deus. Obrigado pela oração, pastor, porque me confortou bastante saber que era um projeto mundial. Nós fizemos na União Central, mas essa informação não me chegou. É mundial, então. Louvado seja Deus. A igreja vai se unir, com certeza Deus vai manifestar a sua vontade. E vamos ver essa expressão logo, logo. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 19. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 19, versículo 10. É uma história ampla. O contexto desse verso, ele começa no capítulo 18 e vai até no capítulo 22. Não é o contexto só da história, mas é o contexto que se reporta mais as atitudes de Davi, uma sequência de atitudes ou de situações que ocorrem e que nós vamos ver aqui dentro desse contexto. Olha, o verso 10, vou ler alguns mais também, diz assim, olha: procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para que ele pudesse matá-lo pela manhã. Então, disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, ficou e escapou, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar, e deitou na cama, e pôs-lhe a cabeça um tecido, que era de cabras, e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido sobre a cabeça. Então disse Saul a Mical: por que você fez isso? Você me enganou, filha? Então ela disse: se eu não fizesse isso, Davi iria me matar. Deixa-me ir, disse ele, senão eu te mato. E aí o verso 18, é o último versinho que nós vamos ler. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe fizera. E aí então ele e Samuel se retiraram para um outro local. Essa é uma história ampla aqui, mas deixa eu expressar um pouco mais desse contexto. Você sabe que tem algumas coisas que mexem com o ser humano, não é? E uma delas é a sua aceitação, a expressão que ele encontra, a resposta que ele tem das pessoas. Para eu me sentir bem, eu preciso estabelecer vínculos. E você sabe que os vínculos, eles aproximam as pessoas, eles fazem com que elas tomem decisões em prol do benefício de alguém, em prol da aproximação de alguém, ou para ajudar, mas também, ao conhecermos, se os laços não forem estabelecidos, pode ocorrer o contrário, de prejudicarmos alguém. Davi estava buscando estabelecer a sua rotina de vida, o seu trabalho, o seu envolvimento, os seus ideais, os seus sonhos. Ele estava tentando adequar tudo, porque ele tinha um futuro pela sua frente.
E aí então entra Saul na história, já estabelecido, rei, o monarca da nação, vendo com uma frase toda a sua estrutura sendo abalada. Não se conteve com isso e procurou abalar não a sua estrutura, mas a de Davi. Quando ele ouviu aquela frase que as mulheres diziam: olha, Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. E aquilo mexeu com ele. A autoestima é algo que mexe com o ser humano, não é? Quem não gosta de se sentir bonito, bem vestido, com boa aparência? Eu não sou diferente de ninguém, eu também gosto. Mas um dia me vi no chão. Uma garotinha de 3 anos de idade. Nós estamos viajando do Rio de Janeiro. Naquele momento eu era pastor da igreja de Campo Grande, ali na Associação Rio de Janeiro Sul, para Foz do Iguaçu. E aí iniciamos a viagem de noite. Quando amanheceu, eu fui abrindo meu olho e vi uma menininha de 3 anos, gente, linda, uma gracinha, moreninha, do cabelo encaracoladinho assim, me olhando parada assim, escoradinha na porta do ônibus que dá acesso ao motorista. Mais uma teteia, fofinha, sorridente, mas não falava uma palavra. E a menina só me olhava. Eu acordei assim, olhei, falei para minha esposa: aí, Jane, olha que coisa linda, nós não tínhamos filhos ainda. Olha que coisa linda, que fofa. Brinquei com ela, mas ela não respondeu, não se mexeu do lugar. Quando eu fui me aproximar dela para brincar com ela, ela saiu correndo. Aí eu falei para minha esposa: ó, você sabe que eu me dou bem com criança, né? Espera aí, essa menina vai voltar. Não deu 5 minutos, a garotinha estava lá na frente de novo. No mesmo lugar, escoradinha assim, bracinho cruzado, me olhando. Eu não falei para você que eu toquei minha esposa? Aí brinquei, conversei com ela, mas ela não respondia nada. Eu só comecei a estranhar. Falei: Janice, tem alguma coisa errada nessa história. E aí então, ela sai correndo de novo. Daí um pouquinho ela volta. Só que agora ela fica paradinha mesmo. Aí já começa a me dar uns sorrisinhos. Começa a olhar assim. Aí eu falei assim: eu vou fazer diferente, eu vou com calma. Cheguei pertinho dela, olhei para ela e disse assim: oi, linda, tudo bem? Ela não disse nada. Só me olhou assim, deu um passinho para frente, esticou a mãozinha, pegou no meu nariz e falou assim: é Gandhi? E saiu correndo. Naquela hora ali, eu fiquei parado e não sei o que eu vou fazer agora? Fiquei sem ação. Olhei para o lado, o ônibus estava rachando o bico de dar risada. Eu falei: onde eu fui minha cara agora? Onde eu fui a cara não, onde eu fui o nariz agora? Abracei minha esposa, guardei ali. Mas eu me senti derrubado. Um Golias no chão e uma garotinha de 3 anos pisando na minha garganta. Eu estou brincando, eu não tenho esse complexo não. Mas eu achei muito engraçado. Depois ela veio de novo na frente. Aí eu falei: agora você não escapa não, garota. Dei um abraço, um beijo, aí nos tornamos amigos. Mas é assim, às vezes Deus mexe conosco. E sem você perceber, Ele salientou um aspecto da sua vida. Vamos pensar em Davi um pouquinho? Com essa pequena ilustração dessa garota. Interessante. Davi era um garoto bonito. A Bíblia fala que ele era bonito, porém não como Absalão. A Bíblia fala que Absalão foi um homem muito bonito. Mas ele era um homem bonito, chamava atenção. E ele desde cedo se desenvolveu, se destacou. Era alguém que chamava atenção. Ele fazia bem o seu trabalho, ele ajudava a sua família, ele cuidava dos rebanhos do seu pai. E de repente estava ali um jovem bonito, bonito, irmãos. Eu fico imaginando. Ele era ruivo, né? Diz a Bíblia. E eu fico imaginando Davi com aquele cabelão bonito, um homem bonito, diz a Bíblia, chegando a cavalo, trotando rápido com os seus homens atrás, porque ele, naquela altura ele já era um dos comandantes do exército. Ele estava chegando ali, cabelo balançando, de repente ele chega com Brad Pitt em Lendas da Paixão, lembra? Aquele cabelão, ele faz assim, ó. Não deu para imaginar, né? Vou fazer de novo. Ele mexe a cabeça assim, aquele cabelo vira para o lado. E aí ele olha e as mulheres falam: Saul derruba os seus milhares, mas Davi derruba os seus
10 milhares. Nossa, aquilo... O garoto saiu dali feliz. Deve ter chegado em casa. Mulher, eu estou bem na fita. O pessoal está gostando de mim. Eu acho que eles estão observando o meu trabalho. Olha, eu tenho feito isso, deu certo. Eles já estão me reconhecendo. Quem sabe o Mical tivesse uma impressão diferente, talvez nem tivesse dado importância para isso, mas o pai dela deu. E aí a inveja dele consumiu seu coração. E ele começou a olhar Davi com olhos diferentes. E o que ele fez? Nós já sabemos. Pegou uma lança enquanto Davi estava ali tocando a harpinha, balançando a lancinha e pensando, o que eu faço com esse figurão aí? De repente ele levanta e tenta encravar Davi na parede. E Davi foge. Você já viu um lobo correndo atrás de uma ovelha? Ou de um cabrito, de um outro animal? Eu já vi. Quem viu alguma imagem na televisão, YouTube ou coisa parecida? Pode procurar que você vai encontrar. E é normal, não é? Você fica preocupado em ver um lobo correndo atrás de uma ovelha? Você sabe que é natural do lobo ir ali atrás da ovelha e dar toda a sua força para que essa ovelha perca a sua vida, para que ele se alimente. Agora, uma ovelha morder a outra é algo não tem como a gente descrever, é indescritível. Não dá para você imaginar. É algo que fere o seu interior. Tente imaginar a cena, uma ovelhinha correndo atrás da outra, quando ela alcança, ela morde o pé, ela morde a cabeça, puxa a orelha. Dá para imaginar isso? Não dá. E aí então, a gente fica imaginando. Davi e Saul eram membros da mesma igreja, frequentavam o mesmo lugar. Um era rei da nação, o outro, naquela altura de encravar a lança na parede, já era o chefe da guarda pessoal do próprio sogro. Por quê? Uma ovelha ferindo a outra. Os dois eram membros da mesma igreja, Deus era o condutor deles. E por que isso? Às vezes nós ficamos pensando, por que acontecem coisas conosco e nós não conseguimos entender? Por que alguém pôde levantar uma fofoca a meu respeito? Por que alguém pôde levantar um falso testemunho ou, sei lá, teve o prazer de salientar uma falha minha? Só para que eu ficasse exposto ou diminuísse a minha influência. Davi era um jovem. E como todo jovem, todo mundo quer se dar bem na vida, não quer? E Davi se deu bem. Primeiro, Davi venceu Golias, um gigante, queridos. Talvez com 5 vezes o seu peso. Talvez Golias, eu imagino, com 3 metros de altura aproximadamente, pesasse seus 350, 400 quilos. Poderia pegar Davi com uma das mãos, chacoalhadas assim e jogá-lo do lado. Mas Davi derrotou esse gigante. Na frente de todos os 2 exércitos de Israel, dos filisteus. A sua fama se espalhou. Um jovem que inicia se dando bem, conseguindo um emprego que para ele seria uma bênção. Depois, conseguiu se casar com a filha do próprio rei. Depois foi ser o chefe da guarda do rei. Ainda, Samuel, o ícone espiritual de Israel, estava do seu lado, já o havia ungido como rei. Tudo estava dando certo na vida de Davi. Tudo estava dando certo. Só tem um detalhe. Essa lança foi o grande diferencial. Vou ler de novo o texto. Procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Olha só, às vezes nós pensamos, por que as coisas não dão certo quando nós queremos que elas deem? Por que às vezes Deus parece não responder quando nós mais precisamos? Davi perde, a partir deste momento que essa lança é encravada na parede, 5 coisas, e são as mais importantes da sua vida. E essas 5 coisas, todos nós também precisamos tê-las e estabelecê-las. São vínculos de vida, vínculos especiais. Quais são os principais vínculos na vida que o ser humano precisa estabelecer? Primeiro, família. Segundo, trabalho, profissão. Terceiro,
Amigos, eu estou colocando uma ordem aqui, mas não é a ordem, tá? Só estou salientando os 5 pontos. Aí você estabeleça as ordens de prioridade. Depois, a autoestima, confiança em si mesmo e também a parte espiritual. São 5 pontos que ninguém escapa. Todos nós temos que estabelecê-los na vida. E Davi havia estabelecido, primeiro, sua ligação com Deus. Era um garoto espiritual, era um jovem animado. Ele ia para a escola sabatina, ia para o culto, ele cantava, ele louvava a Deus, chamava os seus amigos para falar de Jesus ou de Deus. Ele era um jovem espiritualmente forte, dedicado ao Senhor. Segundo, esse jovem inteligente, confiante em Deus, conseguiu um emprego invejável. O top dos empregos naquela época. O chefe da guarda do próprio rei. Terceiro, casou-se com a filha do rei. Ele não só era um dos principais soldados ou comandantes do exército de Israel, mas agora ele era também o genro do rei. Depois ele tinha um grande amigo. Que amigo era este? Jonatas, filho do rei. Tem alguma dificuldade com esse jovem? Ele está conseguindo tudo que você possa imaginar. Davi tinha. O que um jovem poderia conseguir hoje? O que ele gostaria de ter hoje? O que você acha que alguém poderia desejar hoje que fosse semelhante a isso? Muito dinheiro, muita grana, fama. Sei lá, ser conhecido pelo mundo inteiro porque você participa de um programa de televisão, é um ator, ou sei lá, alguma coisa que tenha muito destaque. Amigos, amigos da alta escala, ou da alta sociedade, pessoas conhecidas também mundialmente. Olha, não dá para tentar descrever, mas na época, Davi tinha tudo aquilo que um jovem gostaria de ter. Agora Deus mexe com isso. Deus fez com que Davi perdesse tudo isso. Acompanha comigo nos textos aqui, eu vou te conduzir. Bom, capítulo 19, verso 10. Ele perde ali com a lança o seu emprego. Ele perdeu o emprego, ele não pôde voltar mais para trabalhar. Ele não comandava mais a guarda pessoal de Saul. Perdeu o seu tão desejado emprego. Vou fazer uma pergunta para você. Você já perdeu um emprego aqui? Já ficou sem trabalhar algum período? Parece que aqui é diferente, né? A gente gasta mais do que se estivesse no Brasil. Eu estive aqui em 2002 e trabalhei por um período de 7 meses. Eu fiz uma tentativa para fazer um mestrado aqui, só que o consulado, por alguma razão que eu não sei te responder até hoje, não liberou o visto da minha esposa. Eu tive que voltar com tudo pronto para ficar aqui. Eles não deram, não tinha motivos. Eu tinha boas indicações, tinha carta da igreja, tudo para me dar o R1 para ficar aqui, ou para dar o visto de estudante. Eu estava trabalhando por uma dessas duas opções e não deram visto. E eu fiquei um período aqui, durante 20 dias, sem trabalhar. Consumi o que havia guardado durante 2 meses trabalhando, para depois pegar de novo um trabalho. Já que não iria ficar mesmo, já teria que ir embora dali um tempo, então resolvi trabalhar um pouquinho para levar alguma coisa para voltar. Agora eu fico imaginando você, com a vida estabelecida aqui, sem opção de voltar. Uma doença, uma dificuldade, um problema, você perder o emprego, o seu meio de ganhar a vida. Como que você se sentiria? Ou como você se sentiu se você passou por isso? Ou quando essa crise horrorosa que se estabeleceu no mundo e vai piorar ainda muito mais daqui a um tempo, como que você se sente? Inseguro? Incapaz de resolver as coisas por você mesmo? Davi saiu daquela sala incapaz de resolver a situação, por uma razão muito clara. Ele não sabia, não havia entendido ainda a razão daquela atitude do rei. Quando a gente sai machucado do trabalho, da vida profissional, da nossa dificuldade de ganhar o pão de cada dia, onde é que você vai chorar a sua dificuldade? Em que ombro? O ombro do seu pai, da sua mãe, da sua esposa. Você vai dividir a sua dificuldade com o seu familiar. Davi saiu correndo daquela sala e foi para os braços de Mical. Foi contar a situação para Mical. E de repente,
ele encontra Mical, Mical tenta arranjar uma solução com ele e acaba piorando as coisas. Mical diz para ele: foge, vai embora, porque meu pai vai te matar. Eu conheço meu pai, ele vai vir aqui para te matar. E vieram mesmo. Ela estava certa. Essa mulher tinha aquele pressentimento. E aí realmente ela fez com que fugisse. Mas a mentira dela complicou o futuro do relacionamento dos dois. Não foi mais a mesma coisa. O pai teve um álibi ou uma argumentação para dizer que Davi não prestava, que Davi não era aquilo que todo mundo achava que ele era. Ele ameaçou a própria filha dele de morte. E por ali Saul então pegou o seu lado e a razão para a sua perseguição de Davi. Bom, ele teve que fugir. E aí nós vemos aqui no verso 15, dá uma olhadinha. Não, perdão. Verso 12. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E aí o verso 18 diz que Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. Olha só, não deu certo a solução que ele buscou com a família, que era a filha do próprio rei, e não deu certo a sua própria atitude de tentar amenizar as coisas. Ele foi buscar então quem? Aquele que espiritualmente havia ungido tanto Saul como ele. E ele foi pedir ajuda para Samuel. Samuel, me ajuda a resolver o problema. Ele foi para o pastor da igreja naquela época e expôs tudo para o pastor, o que é que estava acontecendo, e de repente ele descobre que o pastor não poderia ajudá-lo, porque nem mesmo o pastor conseguiria segurar o seu irmão, a outra ovelha que estava tentando machucar esta ovelha. E aí, queridos, ele percebe que a igreja ficou numa posição meio que em cima do muro, sem reação. Quando mais ele precisou de apoio espiritual, ele não encontrou. Quanto mais ele precisou de apoio de seus irmãos, ele não teve. Eu fico aqui pensando nessa escala de perdas que Davi teve. Davi perdeu o emprego, Davi não pôde ficar com sua esposa, teve que sair dali rápido, fugiu, não teve um contato com Mical durante anos por causa dessa situação. E depois então, agora, chega Samuel e logo em seguida, diz o verso 19, que Saul ficou sabendo e foi lá atrás dele. E aí então, ele teve que fugir dali. O verso 21, deixa eu dar uma olhada se é o 21 mesmo, confirmando com você. Aqui. Verso 21 do capítulo 20, isso. Verso 1 do capítulo 20. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio até Jonatas. Bom, ele perdeu o apoio espiritual, porque ele não conversou mais com Samuel. Não teve mais proximidade com o seu pastor, por conta de Saul. Saiu dali, foi procurar o seu amigo Jonatas, o filho do rei. E aí conta para Jonatas a situação, e aí passam-se 2 capítulos dos dois conversando sobre essa situação. Jonatas fala: amigão, peraí, isso aí não está certo. Eu conheço meu pai, ele é tinhoso, ele é chato, ele vai mesmo tentar fazer alguma coisa, mas não desse jeito. Acalma aí, fica por aqui, eu vou ver a situação. Foi lá, voltou, chegou para ele e disse: desculpa, não tem jeito, meu pai vai matar você, foge daqui. Eles se abraçaram, quem sabe oraram juntos, choraram, porque a Bíblia diz que eles eram mais amigos mais chegados que irmãos. E você sabe que a Bíblia diz uma frase que poucas pessoas conseguem entender isso. A Bíblia diz que Davi e Jonatas, eles se amavam com um amor superior ao de um homem para com uma mulher. O que a Bíblia quer dizer com isso? Simples. Ela está falando aqui de amor elevado, amor agape, onde o amor se estabelece pela razão, pela dedicação e pela decisão de fazer aquele a quem é o alvo do seu amor alguém muito especial. É aquele amor que Deus tem para comigo e com você. Nos ama independente de quem somos. Sabe, queridos, uma coisa que me chama a atenção no amor de Deus
não é simplesmente porque Ele gostaria de estar abraçado conosco, estar perto de nós. Mas é que esse amor consegue, apesar de sermos o que somos, olhar para nós e nos conceder não o que merecemos, mas nos conceder o que precisamos. E sabe que muitos dos nossos amigos que estão ao nosso redor, às vezes, precisam receber de nós aquilo que eles precisam, não o que merecem? É verdade. Jonatas deu a Davi aquilo que ele precisava. Um amor sincero e verdadeiro. E não o que talvez o seu pai achasse que ele merecesse. O fato é que ele teve que fugir de junto de Jonatas. E ele vai, então, para o capítulo 21. Perdão, 22. Olha o que diz ali. Verso 1. Capítulo 22, verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna. Irmãos, desculpem, eu me equivoquei de novo. Capítulo 21, versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Ax, rei de Gate. Porém, os servos de Ax lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Ax, rei de Gate. E aí então, ele se contrafez de doido, raspando as unhas nas paredes, deixando a saliva correr pela barba, e fazendo aquela cara assim, de doido. Eu já converso com você sobre essa cara. Mas Davi foi fugir para Gate, onde morava Ax. Você sabe que cidade que é essa, Gate? Cidade dos filisteus. Mas era a cidade natal de Golias, o gigante que ele havia derrubado, e por causa daquela vitória, Israel fez um estrago com os filisteus. E ele aparece ali. Olha só, Davi perdeu o trabalho, a família, o apoio espiritual, e perdeu também os amigos. E agora, em quinto lugar, ele perde, ela falou o juízo, mas ele perdeu aqui um último ingrediente. Ele perdeu a confiança em si mesmo, a autoconfiança. Ele deixou Israel pensando o seguinte: olha, aqui eu perdi meu emprego, aqui eu perdi os meus amigos, perdi meu apoio espiritual, perdi minha esposa, não tenho família, perdi tudo que um homem gostaria de ter na vida. Eu vou para o vizinho, lá talvez eu consiga. Mas foi ali mesmo que Deus mostrou que a questão não era a atitude dele e nem das pessoas, mas era uma permissão que Deus estava fazendo para trabalhar com Davi. E aí ele perde ali a sua própria confiança e viu que por sua própria força ele não conseguiu resolver a situação. E aí, para fugir com vida de Gate, o que ele teve que fazer? Se passar como um doido, um louco, alguém passando as unhas pelas paredes, deixando a barba rolar. E sabe quando aquele olhar de um doido olha para você? Aquele olho assim, que você fica até meio para trás assim, peraí, o que essa pessoa está pensando? Desse jeito. E aí então, eles tentam levar Davi para o rei Ax. E Ax falou assim: eu já tenho muitos doidos aqui, podem mandar esse embora. E ele foi embora, fugiu. E aí o verso 1 do capítulo 22, que nós começamos a ler, Davi fugiu para a caverna de Adulão. Estragado, arrebentado, estourado, machucado, chorando. Quem sabe conversando com Deus, perguntando: Senhor, por que eu perdi tudo isso? Vou fazer uma pergunta para você. Para que serve uma muleta? Para que serve uma muleta? Para se apoiar. Sabe qual era o problema de Davi? É que ele via, talvez, essas coisas como muletas. Ou, não que ele visse, mas que ele desse importância de maneira que elas se tornassem uma muleta. E Deus foi tirando uma por uma. Primeiro tirou seu emprego, depois tirou sua família, depois tirou o seu apoio espiritual, depois tirou o seu melhor amigo e, por fim, tirou aquilo que estava interno, talvez o mais difícil de ser retirado. Tirou a confiança nele mesmo. Tudo isso Deus fez para que Davi ficasse nas suas mãos, para que fosse trabalhado do jeito que ele bem queria e desejava. Davi foi parar na caverna de Adulão. E o que aconteceu na caverna de Adulão? Espalhou-se a notícia que Davi estava lá.
fugindo do rei e de várias coisas. 400 homens amargurados, perseguidos, em dificuldades, diz a Bíblia, apareceram naquela caverna. Homens desacreditados, homens com problemas de relacionamento social, homens com problemas espirituais, foram parar aonde? No fundo da caverna. Onde você acha que alguém vai parar quando passa por todas essas situações? No fundo do poço, mas Davi escolheu a caverna. Pior, talvez. Ou mesma coisa. E aí Deus diz, filho, você está aí, não está? Você vai ficar aqui porque eu tenho um propósito para você. Foi ali de dentro da caverna de Adulão que Davi com certeza olhou para aquela entrada da caverna e conseguiu ver a mão de Deus. Chegam 400 homens em situação pior que a dele ou igual. E ele poderia ter dito, Senhor, eu já estou mal. O Senhor manda mais 400 para quê? Para acabar com a minha vida de uma vez? Davi não olhou assim. Ele olhou aquela oportunidade, aquela situação como uma oportunidade de Deus para redirecionar a sua vida. Você pode perguntar, mas pastor, eles se transformaram num bando de depois, num total de 600 pessoas, guiados por um sujeito muito hábil, muito cheio de destreza. Porém, qual foi a importância disso? Se você olhar na Bíblia, na lista dos valentes de Israel, constam os homens da caverna. Os principais líderes, chefes de Estado, chefes do comando do exército, todos aqueles mais valentes e fortes homens estavam ali, formando agora, depois de Davi ser o rei, os valentes de Davi, ou o exército de Israel. Eu tiro duas lições desse evento, desse episódio. A primeira, nós não podemos confiar nas coisas. Precisamos confiar em Deus. Um dia desse eu estava fazendo uma visita que mexeu comigo, não foi com a pessoa. Uma irmã me chamou, pastor, nós temos que fazer uma visita. Eu trabalho hoje pertinho de São Paulo, no distrito de Embu-Guaçu. E eu fui fazer visita. Eu cheguei numa casa de chão batido, uma casa muito feia, toda suja, uma mulher mal vestida e 7 crianças, uma escadinha assim, passando fome. E eu fiquei me perguntando, Senhor, como pode alguém viver numa situação como essa? Eu estou bem, estou feliz, o Senhor tem me dado tantas coisas, eu tenho realizado tantas outras, tenho sonhos, tenho ideais, tenho planos, e de repente eu me deparo com alguém que estava na lona, no chão. E aí, me perguntei, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Essa foi a minha pergunta. E não é fácil levantar alguém assim. Essa pessoa não acredita nem nela mesma, ela está lá no chão. Mas sabe, queridos, quando o Evangelho chega, as coisas podem ser alteradas. Depois de um tempo, essa mulher estudando a Bíblia, frequentando os estudos, ela se batizou, 4 dos seus filhos já se batizaram, 3 deles estão trabalhando e hoje eles estão vivendo melhor. Deus muda corações. Mas não é dela que eu quero falar, não. Eu vou terminar com uma situação que ocorreu na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 2 comportores, eles resolveram fazer um pacto com Deus. E disseram o seguinte, Senhor, se o Senhor nos der a carona para irmos trabalhar todos os dias, nós vamos falar de Jesus em todos os carros que entrarmos. E os 2 fizeram esse pacto. E eles iam lá no meio da rua, no semáforo, davam o dedo. E aí, o pessoal parava, eles pegavam carona. Eu acho que isso não acontece mais, viu, queridos? Isso faz um tempinho já, né? E no mundo como está hoje, quem é que dá carona, né? Mas eles pegavam carona tanto para ir quanto para voltar do trabalho. Num dia, voltando do trabalho, eles estavam na metade do caminho já, pedindo uma segunda carona. E ficaram um bom tempo, e passava gente, e nunca havia demorado tanto para pegar uma carona como naquele momento. Mas eles insistiram, de repente para um fusquinha vermelho, e diz, pode entrar. E aí então os 2 entram, um senta atrás, outro na frente, e o combinado era, quem ficasse na frente pregava.
E o da frente começou a falar de Jesus. Começou a falar da volta de Cristo, dos sinais. Começou a mostrar para a pessoa que na Bíblia tinha uma verdade muito especial. Só que tinha um detalhe. O motorista era um gaúcho do cabelo grisalho, mais ou menos assim, e foi ficando vermelho, vermelho. E aí os dois pensaram, gaúcho, ficando vermelho, quando a gente fala, o que você vai pensar que sai dali? Um estouro, né? No mínimo. E aí, eles foram ficando preocupados, o homem foi ficando vermelho, vermelho. De repente, o carro parou. No local onde eles precisavam. Aquele homem vira com lágrimas nos olhos. Diz para os dois, apontando o dedo, eu conheço vocês dois. O senhor nos conhece? Os dois perguntaram. E aí ele falou assim, eu conheço. Vocês são 2 anjos que Deus mandou e são da Igreja Adventista do 7º dia. Os dois ficaram falando, como é que o senhor sabe? E aí ele disse assim, olha, eu fui membro dessa igreja por muitos anos. Saí porque alguém que eu confiei muito me traiu. E esse alguém não era só o ancião da igreja, mas também o pastor. Eu não quis mais saber de Deus, caí no mundão e me afundei. Hoje estou separado da minha esposa, amasiado com outra, e o meu filho está afundado nas drogas. E ele falou assim, mano, eu era rico. Eu estou num fusquinha desse aqui do ano 70. Eu estou pobre, estou na lona, não tenho dinheiro direito para comer durante o mês. Ele estava arrasado. Mas ele olhou e disse assim, eu sei, é Deus quem está fazendo as coisas. Vocês vieram para o meu carro, eu dei a carona para vocês, que eu não dou para ninguém carona, porque Deus trouxe vocês até mim. Os dois oraram com ele, marcaram uma visita. Isso já era no finalzinho das férias de comportagem. E aí, no último sábado, eles foram até a casa desse senhor, cantaram, oraram com ele, estudaram a Bíblia um pouco. Ele chorou de novo, muito emocionado, feliz. Ele e sua companheira. E aí os jovens os convidaram para irem à igreja, participarem de um programa muito especial no sábado à tarde. E aí ele foi. Quando terminou o programa do JA, eu peguei 2 revistas para escrever de dedicatória, saí correndo para entregar essas revistas para esse homem, mas eu nunca mais pude ver esse homem. Eu não sei o destino dele. Eu não sei se ele voltou para os braços de Cristo, porque eu nunca mais voltei para Campo Grande. Mas uma coisa também sei. Naquele dia da caverna, Davi olhou para cima e viu uma mão trazendo a ele um novo caminho. Aquilo que parece ser o pior, mais doloroso, mais difícil, filho, é exatamente o que eu quero para você, para te transformar no rei que você precisa ser. Às vezes eu e você olhamos para a vida, temos dificuldades na família, temos dificuldades no trabalho, temos dificuldades às vezes com algum amigo, eu não sei qual é a sua, talvez seja uma vertente só disso, ou mais de uma. Temos dificuldades conosco mesmo, temos dificuldades, quem sabe, na igreja, e aí nos perguntamos, por que isso acontece? Eu não adoro a Deus, eu não sigo, não leio a Bíblia, não estudo em casa. A pergunta é, por que você adora? Davi foi redirecionado porque aprendeu uma coisa na sua adoração. A minha vida não é exatamente o que eu quero, mas é exatamente aquilo que Deus deseja fazer dela. E eu preciso me contentar com isso porque os motivos e os desejos de Deus são muito superiores e melhores do que os meus. Mas a grande dificuldade é nós abrirmos o coração e permitirmos que Deus possa fazer essa mudança, essa redireção. Amados, aquele homem, eu nunca mais o vi, mas uma coisa ficou na minha mente naquele dia. Aquele homem foi chamado para novamente permitir que Deus deixasse guiar a sua vida. Por que você adora? É porque Deus o conduz? Eu quero dizer só uma última coisa. Nós adoramos a Deus porque Ele agiu em nossa vida.
E na vida espiritual é Deus age e o ser humano reage. Você está aqui por quê? A sua adoração, a sua maneira de viver o cristianismo depende de como você enxerga Deus. Depende de como você o vê na sua vida. Depende de como Ele está colocado aqui dentro. Se Ele tem um lugar de importância, se Ele é aquele que vai comandar os seus atos, as suas escolhas, as suas decisões, aí sim, a sua adoração encorpa. E tem então uma razão plausível para se estabelecer. A pergunta dessa manhã final é: como está a tua adoração? Por que você adora a Deus? Você o vê na tua vida? Você vê Deus agindo no seu coração? Você vê Deus trabalhando na tua família, dentro da tua casa, no culto familiar? Você vê Deus entronizado nas suas escolhas, nas suas decisões? Você consegue enxergar Deus no meio desse mundão materialista, onde o centro é o que o ser humano deseja? Quando Deus te faz uma proposta diferente, para que você aceite o que Ele quer, a sua adoração é baseada nisso? Eu quero fazer uma oração. Eu sei que as tentações são fortes. Esse sistema de vida instaurado é completamente o oposto do ideal de Deus. E você e eu sofremos com isso. Nós queremos comprar, queremos ter, queremos ver, queremos experimentar, queremos ir e vir da maneira como queremos. Mas a pergunta é: por que nós adoramos? Porque Deus precisa mudar essa ordem. Porque Deus precisa mudar essa maneira de nós vermos a vida. Se você deseja essa bênção, essa vitória, essa redireção, esse novo caminho de deixar Deus realizar na nossa vida a sua vontade, eu quero fazer uma oração com você. E aí então você pode ficar em pé se você quer fazer essa oração também. E aí nós vamos orar. Ok. Deus te abençoe. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela bênção da Tua Palavra, ao mostrar a cada um de nós que, na maioria das vezes, nós não conseguimos ver a Tua maneira de pensar, nem aquilo que o Senhor está propondo para nós, muito menos por causa da nossa falta de ligação com o Senhor, da nossa falta de proximidade. Não temos tido sensibilidade para notar as suas ações em nosso favor. Então, nessa manhã, nós pedimos ao Senhor de forma muito especial que o Senhor nos permita abrir o coração, nos dê essa força, esse ânimo, que Teu Espírito Santo nos leve a aceitarmos a Tua direção, para que sejamos redirecionados, sejamos guiados a entendermos as razões de nossa adoração. As razões por que devemos olhar para o Senhor e esperar do Senhor a força, o ânimo e a coragem para tomarmos as decisões dessa vida. Permita, Pai, que possamos ver aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor tem feito por nós e as promessas daquilo que o Senhor continuará fazendo. Permita, Pai, que os nossos olhos não estejam nesta vida ou neste mundo, mas estejam sim no nosso Salvador, que nos dá razão para adorarmos ao Senhor. Conceda a bênção a todos que se levantaram. Estenda a sua mão sobre todos e que o poder do Espírito Santo seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Eu queria pedir a vocês um pouquinho mais de paciência. Eu queria convidar aqui a irmã Eliette. Queria convidar aqui o Daniel, a Kelly. Não sei se vocês estão aqui à frente, por favor. Pode vir. Rodrigo, você está aí, Rodrigo? O Rodrigo está... Pode ficar aqui. Rodrigo teve aqui um tempo curto, disse que estava voltando ao Brasil e pretende voltar de novo, não é isso? Em janeiro você volta.
Então, nós estamos aguardando você e agradecemos por esses momentos que você proporcionou para a gente aqui. E Feliz Natal, um próximo ano novo, tudo de bom. A irmã Eliette, ela me veio com uma surpresa hoje. E a gente tem que encarar surpresas assim mesmo. Por isso que eu peço a paciência de vocês. O que a senhora me disse mesmo? Quais são os seus planos? Vou voltar para o Brasil terça-feira. Mas a senhora me disse que Deus lhe respondeu uma oração ou coisas parecidas? Posso falar? Contar para vocês. Costa Júnior falou. O que Costa Júnior falou e o que você falou hoje aqui no culto, minha vida real. Eu agradeço a Amália, a Shirley, por ter me acolhido quando eu vim agora, quando eu fiz uma cirurgia no coração. Estou aqui. Porque Deus mandou eu vir. Então, eu acho que minha missão que eu tinha que terminar aqui, pastor, já foi terminada. De uma certa forma, que eu volto para passear, né? Mas muitos conhecem aqui a Malha do Bai Brasil, que eu não tinha onde ficar. Então, logo quando eu cheguei aqui, ela falou, Eliette, eu tenho um quarto para você. Se você quiser ficar aqui com a gente, você fica numa boa. Eu digo, tudo bem, mas eu tenho minha família da igreja, preferência, né? Mas não deu... Elas estão bem, tem parentes, chega nas casas, né? Então... Aí eu cheguei em casa e chamei minha filha. Eu falei, Marilina, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu não tenho para onde ficar no momento, né? Aí eu falei para ela, a Mara do Bai Brasil me convidou para ir para lá, que tem um quarto vazio para ficar com ela. Eu digo, eu estou saindo daqui e vou lá no Bai Brasil perguntar se eu posso ficar no quarto onde ela falou que tinha. Aí cheguei lá, eu digo, ora que eu vou orando. Se for para eu ficar, o quarto vai estar para mim. Se não, é um aviso de Deus. Aí tudo bem, fui para o Bai Brasil. Chegando no Bai Brasil, eu falei, Malha, eu quero falar com você. Ela falou, o que foi? Aí eu contei para ela, né, que eu queria um lugar, um espaço para ficar, né. Aí ela falou para mim, minha família está toda vindo para as festas, né, de Natal, de ano, essas coisas tudo. Desculpe, Eliette, mas você não vai voltar, porque eu vou arranjar um lugar para você. Aí eu chamei meu filho, eu digo, João, quando você está indo para a Flórida, que eu tenho 2 irmãs que moram na Flórida, eu digo, eu não posso voltar para o Brasil sem falar com minhas irmãs aqui na Flórida, elas vão ficar tristes. Aí eu fui lá, passei com eles 5 dias na Flórida. As minhas irmãs falaram assim, por que você está decidindo voltar? Eu digo, Deus está me encaminhando. Não sei o que Deus quer comigo. Eu sei que nessa viagem que eu fiz, as meninas estão aí, não sabem da minha vida aqui. Eu tinha que trabalhar dividindo com a pessoa aqui comigo, né? E eu calculei que até janeiro, fevereiro, eu teria esse dinheiro na minha mão para minha passagem de volta. Eu não queria pedir para ninguém, nem ser pesado para ninguém, nem para minha família, né? Aí eu cheguei na Flórida, vocês acreditem ou não, eu recebi um presente de $1.000. $1.000. Presente, né? Todo mundo gostaria de ter esse presente. Eu vou para a Flórida. Aí eu olhei para o céu e falei, Deus, o que tu queres comigo? Tem que voltar. Aí eu cheguei aqui e eu falei, meu filho, vai para ver na internet passagem para mim. Ele pesquisou. Eu falei, a senhora quer ir de volta, a senhora quer ir mesmo, porque a passagem está muito cara, está 1.800, 1.600, uma coisa aí de volta. Aí ele falou assim, a senhora quer essa passagem? Porque eu tinha uma reservinha já juntando para começo do ano eu voltar, né? Aí ele pegou e falou, a senhora quer um whey, mamãe? A senhora vai, mas depois a senhora vem e volta para passear, tudo, né? Tem família aqui, tudinho. Eu digo, ok, João, faça o que você quiser melhor. Ele comprou a passagem de um whey. Sabe, senhores, quanto ele pagou essa passagem? $999. Dá para acreditar? O troco? E o troco? Centavos. Aí ela falou comigo, pastor, a oração funciona. Mas, irmã, eu acho que ela está orando para a coisa errada, mas respeito. Agora, de qualquer maneira, é uma surpresa essa notícia e nós lhe desejamos o melhor. Entende? Eu agradeço pelo amor, carinho de vocês. Foram muitos anos nessa igreja, acho que 25 anos nessa igreja que eu estou aqui. Entra,